Questão 394. Essa é outra grande, viu? Igual a 393. Nos mundos mais avançados que o nosso, onde não se está sujeito a todas as nossas necessidades físicas, às nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Então, Kardec está perguntando aqui, nesses mundos onde a vibração, onde o sentimento já é mais desenvolvido, por isso que a gente fala superiores, né, mundos mais avançados em relação de consciência, de amor ao próximo. Ele está perguntando se quem está encarnado lá tem consciência de que ele é mais feliz. Olha que raciocínio legal. A felicidade em geral é relativa. A sentimos por comparação com um estado menos feliz, visto que, em definitivo, alguns desses mundos, ainda que melhores do que o nosso, não estão no estado de perfeição. Os homens que os habitam devem ter motivos de aborrecimento em seu gênero. Então o raciocínio é esse. Lá também ainda não são, esse da comparação, ainda não são mundos perfeitos. Então são mundos já um pouco mais adiantados do que os nossos, do que o nosso planeta Terra, mas ele está dizendo que lá também tem aborrecimentos e tem também causas de sofrimentos. Se não tem uma comparação com algo inferior, como é que eles podem saber que eles são mais felizes? Ele está dizendo aqui que essa felicidade, esse bem-estar sempre vem por comparação. Quando você acha que uma coisa é boa, um equipamento, um instrumento, uma condição é boa, é porque você sabe que tem uma pior. E eles não sabendo, não lembrando da existência que tiveram num planeta, num mundo inferior, como a Terra, por exemplo, como que eles sabem que estão numa condição melhor? Essa é a pergunta. Vamos continuar o raciocínio. Entre nós, o rico, que não tem as angústias das necessidades materiais, como o pobre, não tem menos tribulações que tornam sua vida amarga. Quer dizer, ele está dizendo, o rico não tem problemas materiais, mas eles não têm menos tribulações. Quer dizer, sofrem também, do mesmo jeito, outros tipos de sofrimento, que podem ser até pior daqueles que não têm a riqueza material. Ora, eu pergunto se na sua posição os habitantes desses mundos não se creem mais infelizes do que nós e não se lamentam de sua sorte, não tendo a lembrança de uma existência inferior por comparação. Essa pergunta que Kardec fez, bem elaborada, mostra até coisas que a gente passa aqui. Porque ele está dizendo, se ele não tem termo de comparação, como é que ele vai saber que ele está já numa posição mais feliz? Combina muito nós aqui quando reclamamos, temos uma coisa boa na mão e reclamamos, querendo uma melhor ainda. Ele está dizendo aqui, não se creem mais infelizes do que nós e não se lamentam de sua sorte, não tendo a lembrança de uma existência inferior para comparação. Então, até para entender a pergunta, a gente tem que raciocinar. Querendo saber dessa coisa da relatividade da felicidade. Então, e fazendo aqui uma ligação com a questão anterior, da lembrança do passado. Se eu reencarno em um planeta já um pouquinho melhor e eu não me lembro do passado, eu vou criar lamentações do mesmo jeito. O filho do rico, vamos falar da coisa material. O filho do rico, ele pode reclamar sim que o pai deu a ele um carro simples. Ele pode reclamar. Olha aí a infelicidade. Se ele tivesse consciência, se ele tivesse tido uma vida em que ele não tinha nenhum meio de transporte, que ele tinha que andar a pé, ou pegar ônibus cheio, aí sim,
Qualquer carrinho simples ia fazer ele feliz. Entendeu? Então vamos à resposta. A isso é preciso dar duas respostas diferentes. Há mundos entre aqueles de que falas, cujos habitantes não têm lembrança muito clara e muito precisa de suas existências passadas. Então ele já falou, tem mundos em que não se tem a lembrança. E tem mundos que têm a lembrança. Então ele já fez aí duas situações. Esses, tu o compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhe permite saborear. Então, nesse mundo em que se lembra do passado, quer dizer, são espíritos com um mérito já maior, com a consciência já mais desenvolvida, então ele tem a capacidade de lembrar muito mais. Eu sempre cito Emmanuel, lembrando da vida dele há 2000 anos atrás. Por quê? Porque ele já tinha uma consciência, já tinha uma liberdade para lembrar disso tudo. Então ele está dizendo que tem mundo que lembra sim do seu passado. Pegando o meu exemplo da metáfora, é como se o filho do rico lembrasse sim que ele passou fome e que ele teve que andar a pé muitos quilômetros para ir para a escola. Então qualquer carrinho simples lhe dá felicidade. Então ele já deu uma resposta aqui, uma resposta se referindo a mundos que se lembra do passado. Então tem o termo de comparação, pode comparar. Mas existem outros onde os habitantes, como tu disseste, colocados em melhores condições do que vós, não têm menos aborrecimento e infelicidade mesmo. Esses não apreciam sua felicidade pelo fato mesmo de que não têm lembrança de um estado ainda mais infeliz. Ele agora está falando sobre o que Kardec perguntou. Mundos que estão melhorzinhos, mas não se lembram que já esteve numa condição pior. Se eles não apreciam-na como homens, a apreciam como espíritos. Então, se ele encarnado não lembra, na sua condição de espírito ele lembra, tanto por intuição, como no sono, em que deixa o corpo, ele se lembra. Então tem esse mérito, tem esse momento de se lembrar. E isso vem como um sentimento. Quando a gente acorda e traz reminiscência do que sentiu fora do corpo, a gente traz sentimentos. A gente pode ter sentimentos bons por ter tido boas experiências fora do corpo, como traz sentimentos ruins, se teve experiências ruins fora do corpo. Todos nós passamos por isso, né? Então ele respondeu. Vai ter um comentário grande de Kardec, mas os espíritos aqui já responderam. E sempre vem naquela relatividade da condição do espírito. Ele está reencarnado num mundo muito superior, então ele lembra de tudo, mas isso para ele não é sofrimento, porque ele se vê como uma criança no passado, como um ignorante. Então ele não sofre com isso e se lembra de tudo. E pode se perceber numa condição muito feliz. Voltando para a comparação material, é como se aquele rico, materialmente, lembrasse de quando teve uma condição muito ruim, faltando as coisas, e hoje ele valoriza muito cada coisa que tem e se vê feliz, falando de termos materiais, né? E se vê tranquilo em relação a coisas que ele já sofreu no passado. E tem a outra condição que eles responderam, que são mundos em que não se lembram, porque estão apenas um pouco mais avançados, mas lembram como espírito. Então vamos à nota aqui de Kardec. Não há, no esquecimento dessas existências passadas, então, sobretudo naquelas que foram penosas, alguma coisa de providencial e onde se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não é mais do que um sonho mau,
que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades atuais não seriam agravadas pela lembrança de tudo aquilo que se pôde suportar? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez está bem feito e que não nos cabe criticar suas obras e dizer como deveria regular o universo. Então foi já o que eu já comentei, que nos mundos onde se lembra, onde já tem esse mérito, essa condição de se lembrar, vai lembrar apenas como um passado que já foi corrigido, como um adulto que lembra quando foi criança, em que fazia xixi na roupa, hoje não faz mais. Ele não vai sofrer por isso, porque ele sabe que era uma condição. E aqui quando Kardec fala que não nos cabe criticar, mas aqui não é uma crítica, né? Aqui é uma busca de compreensão. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar excessivamente. Em outros, exaltar nosso orgulho. E por isso mesmo entravar nosso livre-arbítrio. A gente sempre fala, né? Se a gente lembrar do passado e lembrar que o nosso familiar foi um inimigo, isso vai atrapalhar a nossa convivência, vai atrapalhar a nossa nova experiência. E a mesma coisa, se lembrar que foi um cargo nobre para o mundo encarnado, nobre para a nossa sociedade, por exemplo, uma rainha, um rei, ao reencarnar, lembrar que foi rei, e isso pode exaltar mais ainda o orgulho dele e atrapalhar também a sua atual encarnação. Então seriam coisas que atrapalhariam. Então por isso se esquece. Deus nos deu para nos melhorarmos justo o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas nos tira o que nos poderia prejudicar. Olha o que ele tinha falado lá atrás, em outra questão, que as duas coisas que a gente usa para se valer das experiências passadas é a voz da consciência e nossas tendências instintivas, essa tendência de resistir, porque a gente se comprometeu a resistir antes de encarnar, e isso vem como uma tendência. Quando alguém te oferecer a tentação do mal que você já fez, que eu já fiz, aí na tendência instintiva a gente resiste. E tem a voz da consciência, que muitas vezes vem até do anjo da guarda, ou vem de nós mesmos. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente a dos atos dos outros, e esse conhecimento poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais. Olha só, se eu me lembrar de minha vida passada, eu vou lembrar dos outros que estavam comigo. Aí eu vou ter julgamento, condenação para o outro, mais ainda do que a gente já faz. A gente pode até jogar na cara daquele familiar, daquele amigo, mas você era assim, 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 você fez isso e isso comigo. Não havendo sempre motivos para nos glorificarmos do nosso passado, ele é frequentemente feliz quando um véu seja lançado sobre ele. Então ele está dizendo aqui, nem sempre a gente tem coisa boa para lembrar do passado. Claro, no passado, quanto mais no passado, mais ignorante éramos. Então ele está dizendo, é melhor que você não lembre disso agora, para você passar uma encarnação mais livre para se refazer. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado não tem nada de penosa. Eis porque sabem aí de sua existência precedente, como nós sabemos o que fizemos na véspera, quando a estada que puderam fazer nos mundos inferiores, como dissemos, não é mais do que um sonho mau. E no livro Há 2000 anos, Emmanuel lembra que ele foi um senador
e que ele aprisionou a própria esposa por ser cristã, perseguiu também cristãos, ia para as arenas assistir cristãos sendo lançados aos leões. Ele lembrou de tudo isso, colocou no livro, mas certamente aquilo não mais pesava na sua consciência, porque ele já está numa condição em que compreende todo o processo, já se perdoou e já se refez. Assim eu imagino. Vamos para a próxima questão.